Olá, muito boa tarde para você. O EPTV1 no ar um pouco mais tarde hoje por causa dos Jogos Olímpicos de Paris e diretamente aqui da nossa redação para levar até você as principais informações da região nesta terça-feira, 30 de julho. E a gente começa com uma operação da Polícia Federal que teve prisão em Piracicaba. O repórter Tiago Américo está na sede da PF e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde para você, Tiago. Olá, Jonathan. Boa tarde para você e para toda a audiência. Nós falamos ao vivo aqui da cidade de Piracicaba, essa operação que é desencadeada em 5 regiões do país e do estado de São Paulo. Foram cumpridos aí pelo menos 7 mandados de busca e apreensão. Aqui atrás de mim está a sede da Polícia Federal. Eu tentei algum contato para saber se o preso aqui da região está aqui e ainda não conseguimos essa informação. Mas o fato é que um homem foi preso em flagrante. Nós temos imagens do momento em que os policiais conseguiram ter acesso a esses 6.000 vídeos e fotografias pornográficas envolvendo crianças e adolescentes aqui na cidade de Piracicaba. Você vê que existe um universo infantil muito grande, seja ali no desktop desse computador, são algumas telas e também alguns personagens infantis. Então são pelo menos 2 fotografias que foram registradas pelos agentes da Polícia Federal na casa desse suspeito que foi preso em flagrante e trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Piracicaba. Por enquanto, movimentação bastante tranquila aqui do lado de fora. Nós tentamos, como já disse, contato com algumas autoridades, mas para frente foi prometida uma entrevista para a gente trazer mais detalhes sobre o perfil e os crimes que foram cometidos por este suspeito que foi preso em flagrante com mais de 6.000 vídeos e fotos contendo um conteúdo sexual infantil. Aqui no nosso estado, como já disse, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Existe uma movimentação agora aqui, um pouco de caminhonetes. A gente não sabe se são viaturas da Polícia Federal disfarçadas que estão saindo aqui neste momento da Polícia Federal. Se há também mais cumprimentos a serem feitos aqui no nosso estado de São Paulo, que, como já disse, cumpriu 7 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal batizou essa operação como Lift Down, que significa, numa tradução livre, como folha caída. Agora a gente trazendo números do Brasil e temos inclusive fotografias que foram registradas pela Polícia Federal. Foram 21 presos em flagrante em todo o país. Inclusive uma vítima foi resgatada, segundo informações da PF. Foram ao todo, até agora, 200 policiais federais que fizeram nesses 12 estados essa grande operação de combate à pornografia infantil. Entre os 40 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, também no Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e, é claro, aqui do estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba. A gente segue daqui em frente à sede da Polícia Federal em Piracicaba e podemos voltar com outras informações no desenrolar da nossa programação. Jonathan, eu volto com você. Combinado, Tiago. Como você acabou de mostrar, ainda estão acontecendo algumas movimentações aí diretamente da sede da Polícia Federal em Piracicaba e a qualquer momento você pode retornar aqui nessa edição com mais informações. Obrigado, bom trabalho para a sua equipe e até breve. A gente segue no noticiário policial. A polícia recuperou quase R$ 3.500 em mercadorias furtadas da loja de conveniência de um posto de combustíveis em Piracicaba. O ladrão foi preso em flagrante. Ele foi abordado pelos policiais quando fazia o segundo furto, ontem de madrugada, na loja que fica na Avenida São Paulo, no bairro Paulicéia. Ele estava com uma bolsa e já tinha preparado outra bolsa e 2 sacolas com vários produtos da conveniência, como cigarros, chicletes, chocolates, além de barbeadores e um celular. Segundo a PM, o homem confessou que tinha furtado o mesmo local há pouco mais de um mês. Ele já tinha passagens por furto na área central e numa agência bancária. A mercadoria avaliada em quase R$ 3.500 foi devolvida à loja. Vamos para um rápido intervalo aqui no EPTV1. Daqui a pouco tem mais notícias. A gente atualiza a situação do Rio do Peixe, em Socorro. Mais um rio da nossa região que sofreu com poluição e ficou cheio de espuma ontem na altura de Socorro. A suspeita é despejo irregular de lavanderias industriais no sul de Minas. Daqui a pouco, todas as informações desse assunto. Neste momento, 12h15, a gente volta já.
Estamos de volta. Campinas não para de crescer. E com ela, o número de veículos que circulam pela cidade também está sempre aumentando. Mas um levantamento da nossa produção mostra que em algumas avenidas importantes, o fluxo de veículos aumentou mais do que a frota. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Júnia Vasconcelos, que andou bastante hoje de manhã, né, Júnia, por esses lugares, para entender melhor o que é que está acontecendo. Você já percebeu que os motoristas, quem usa essas vias aí, já tem essa percepção de mais tráfego do que o normal, de que em anos anteriores? Muito boa tarde para você, Júnia. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Tem sim, viu, os motoristas que a gente conversou hoje pela manhã, eles têm essa percepção também, que é exatamente os números que a gente vai trazer já, né, ao longo da minha participação aqui no EPTV1. Esse levantamento, ele traz, então, as mudanças no movimento de veículos nas principais avenidas aqui de Campinas nos últimos 6 anos. Em algumas, o aumento é pequeno, acompanhou ali praticamente o aumento da frota também, mas em outras, o aumento é bem maior. Né? Inclusive, um exemplo disso é a Barão de Itapura, onde a gente está aqui, né? Aqui na Avenida Barão de Itapura, né? Lembrando que ela cruza a cidade desde a região da rodoviária até o Taquaral. Vocês estão vendo aí a movimentação ao vivo nesse momento, bastante carro aqui, mas o semáforo também, né? O sinal está parado, o pessoal aguardando a vez de seguir. A média de veículos que passa por aqui todos os dias dobrou de 6 anos para cá, e a gente inclusive tem uma arte que o pessoal de casa vai ver que mostra a situação também em outras avenidas aqui de Campinas. Aqui, então, reforçando na Barão de Itapura, o movimento aumentou de 15 para 30 mil veículos por dia, um aumento de mais de 100%. Na Avenida John Boy Dunlop, o aumento é menor do que aqui, mas também foi grande, mais de 34%. Na Prestes Maia, que recebe quase 110 mil veículos por dia, o aumento foi de quase 30%. Na Avenida Prefeito José Magalhães Teixeira, um dos acessos à Unicamp, teve um aumento de 27%. E na José de Souza Campos, a Norte-Sul, o aumento foi de quase 20%. Hoje, como você disse, Jonathan, a gente circulou então por 2 dessas avenidas para saber dos motivos desse aumento e também os efeitos, tanto para os motoristas quanto para quem trabalha perto desses lugares. E a gente vai conferir na reportagem agora. À medida que vai amanhecendo, os veículos começam a tomar as ruas e avenidas de Campinas. O movimento vai crescendo aos poucos. Você percebeu que ao longo dos anos foi aparecendo mais veículos nessa avenida? Foi aumentando cada vez mais. Tem que sair mais cedo? Sair mais cedo, deixar o filho na escola e ir rápido. E é muito carro mesmo. E não só eles. As motocicletas, caminhões e outros tipos de veículos também tomam as ruas. Reflexo do aumento da frota na cidade, que nos últimos 6 anos ficou 10% maior. Hoje são quase 980 mil veículos. Só que em algumas avenidas da cidade, o movimento aumentou em uma proporção ainda maior. Na John Boy Dunlop, passam cerca de 60 mil veículos por dia, número 34% maior que há 6 anos. Eu acho que como está ampliando bastante a região do Campo Grande, então está tendo maior fluxo. Tem que evitar os horários de pico, para não ficar esse tempo todo no trânsito. Movimento grande de dia e também de noite. Às 18 horas, o trânsito na avenida já começa a se intensificar, principalmente no sentido Campo Grande. Um dos fatores que levou ao aumento do fluxo de veículos na área por onde passa a Avenida John Boy Dunlop foi a chegada nos últimos anos de novos empreendimentos de moradias, o que atraiu mais pessoas para essa região. Grande parte desses empreendimentos foi construída nas marginais da avenida, o que contribuiu para o crescimento do movimento na via. Sou comerciante há 20 anos e aqui o fluxo dos veículos aumentou bastante. Foi percebendo que ao longo dos anos foi só aumentando? Sim, cada vez aumentando mais a quantidade de carro. Moto, é isso aí. Outra avenida que registrou crescimento no fluxo de veículos nos últimos anos foi a Prestes Maia, uma das principais avenidas de entrada e saída da cidade. O movimento nela é intenso quase todo dia, mas aumenta principalmente nos horários de pico, tanto na parte da manhã, que costuma inclusive ficar com trânsito bem lento na entrada da avenida, e também depois das 5h30 da tarde, nos 2 sentidos. É muito carro, né? Tem que sair uma meia hora mais cedo. Cresceu muito. Não sei o porquê desse crescimento. Aqui o constante fluxo de veículos também ajuda os comerciantes. A Bianca é gerente de uma loja de artigos esportivos que fica próxima à avenida. É uma das principais avenidas, né? Tem o fluxo dos bancos aqui também nessa avenida.
por estar próximo à entrada de Campinas, então tudo isso acaba influenciando bastante. Às vezes a pessoa passa, vai no banco, já passa aqui, está precisando de algo relacionado a esporte. Com certeza, com certeza. A maioria dos clientes acaba acontecendo isso mesmo. Passa na frente. Passa na frente, vai no banco, dá uma paradinha aqui e já aproveita. De acordo com esse especialista em mobilidade urbana, além dos investimentos em empreendimentos e expansão da cidade, o crescimento no número de empregos na região de Campinas também tem contribuído para o aumento da frota e fluxo de veículos nas ruas. Nós temos uma área muito rica na área de serviços dentro de Campinas e no entorno de Campinas, na região metropolitana de Campinas, nós temos as indústrias. Então esse deslocamento de sair da cidade, entrar na cidade o tempo todo, principalmente nos horários de pico, aumenta consideravelmente o trânsito e o fluxo de veículos. Então o planejamento urbano, ele faz todo sentido, principalmente quando nós vemos esse crescimento. Tanto numa questão micro, que é fazer uma análise semafórica para dosar a quantidade correta de veículos que estão passando, como também fazer com que a área de serviços e as pessoas que moram sejam o mais próximo possível para a gente reduzir esse deslocamento e ter essa receita todo mês na cidade e na região. Além de ouvir o especialista, nós questionamos também a INDEC, a empresa responsável pelo trânsito aqui em Campinas, sobre esse aumento, o que justifica esse aumento na movimentação, principalmente em algumas principais avenidas aqui de Campinas. Em nota, a INDEC informou que associa o aumento do fluxo ao aumento da frota e também da taxa de motorização da cidade, ou seja, o número de veículos cresce mais rápido que o da população. Mais campineiros têm seus próprios veículos. A INDEC também lembra da expansão e aumento de prédios na cidade nos últimos anos, além da migração de passageiros que usavam transporte público para meios individuais, como o transporte por aplicativo. É isso então, Jonathan, como disse o especialista, isso tudo faz a gente refletir em relação à necessidade de um planejamento urbano na cidade, até para realmente reduzir os impactos desse aumento da frota, aumento da movimentação nas cidades, para não prejudicar a mobilidade como um todo, Volto com você no estúdio. Júnia, muito obrigado pelas suas informações. É isso mesmo, O tráfego tende só a aumentar e isso exige, sim, um planejamento a curto, médio, longo prazo que seja, Obrigado pelas suas informações e também pelas imagens do repórter cinematográfico Márcio Silveira. Bom trabalho para vocês. Me despeço aqui da Júnia e já chamando a sua participação aqui no EPTV1. Vocês acabaram de ver esse assunto. Você que, por exemplo, se trafega aqui por Campinas, precisa se deslocar de uma parte para outra da cidade, tem alguma rua, alguma outra avenida que não foi mostrada nessa reportagem, mas que você já tenha notado um aumento significativo ou aquele horário que fica mais complicado, manda pra gente a sua experiência, a sua opinião, o seu ponto de vista. Nosso canal de comunicação está aparecendo aí na tela, nosso WhatsApp, inclusive com QR Code, 988993788. Manda pra gente que nós vamos exibir ainda nessa edição. Nesse momento, 12h28, vamos seguir aqui com as informações do trânsito, mais precisamente dos acidentes, 2 pessoas tiveram ferimentos graves em um acidente com moto, hoje na rodovia Anhanguera, em Sumaré. O trânsito ficou lento no local. A moto estava na altura do quilômetro 116 quando se acidentou. A faixa da esquerda precisou ser interditada no sentido interior. Ambulâncias do SAMU e da concessionária Autoban, que administra o trecho, socorreram os feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual de Sumaré e o pronto-socorro também de Americana. Viaturas da Polícia Rodoviária também foram para o local. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente. A concessionária Autoban registrou congestionamento de 1 quilômetro no trânsito. E o motorista de um caminhão morreu e o passageiro ficou gravemente ferido em um acidente ontem à noite na rodovia Campinas-Mogi. Foi depois que o caminhão bateu na traseira de uma carreta que transportava gesso, na altura de Mogi-mirim. A cabine ficou prensada na carreta e os ocupantes presos nas ferragens. O motorista morreu no local e o passageiro foi socorrido por equipes dos bombeiros e da concessionária que administra a rodovia. Ele foi levado em estado grave para a Santa Casa de Mogi-mirim. As 2 faixas da rodovia e o acostamento chegaram a ser interditados durante o resgate, o que provocou um longo congestionamento no trecho. As pistas só foram liberadas durante a madrugada de hoje.
Peritos estiveram por lá e devem investigar o que causou a batida. Nós vamos seguir aqui atualizando a situação de saúde desse passageiro da cabine do caminhão. Por enquanto, ainda não temos nenhuma atualização, mas chegando essa informação, a gente atualiza para vocês. Moradores de Socorro têm denunciado uma situação triste e preocupante. O despejo de poluentes em mais um rio aqui da nossa região, dessa vez no Rio do Peixe. Vamos falar com a Thalita Souza, direto da redação da CBN Campinas. Ela tem mais informações para a gente. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde para você, Jonathan, e a todo mundo que está nos acompanhando. Mais um caso triste, de poluição registrado aqui na nossa região. A gente tem, inclusive, imagens feitas ontem aí para uma moradora da cidade que mostrou a toda ali uma espuma branca tomando, então, o Rio do Peixe em Socorro. Esse despejo aí teria partido de lavanderias industriais que ficam na zona rural de Munhoz, no estado de Minas Gerais. A moradora que fez essa imagem disse que essa situação, inclusive, já se repetiu outras vezes e há muitos anos. A Prefeitura de Socorro afirma que tem denunciado a situação a diversos órgãos ambientais, além do Ministério Público Federal. Disse ainda que atua com ambientalistas locais na busca de uma solução para esse problema. A CETESB confirmou que o despejo foi realmente feito por lavanderias industriais do sul de Minas, mas que não pode fazer uma fiscalização em outro estado por justamente pertencer a fiscalizações no estado de São Paulo. Mas informou ainda que está à disposição aí do governo de Minas para dar aí qualquer apoio no que for necessário. A Companhia Ambiental informou ainda que tem um ponto de monitoramento de qualidade na água do Rio do Peixe, no trecho entre Munhoz e Socorro, com coletas a cada 3 meses e publicação das informações no relatório anual de qualidade de águas interiores. Importante dizer que, inclusive, a gente recebeu um vídeo atualizando essa situação de hoje de manhã e a gente já percebe aí nas imagens pouca espuma. Ainda temos espuma, mas uma quantidade bem menor aí do que foi registrado no vídeo anterior. Em nota, aqui a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas disse que o lançamento aí de resíduos no Rio do Peixe é acompanhado por uma unidade regional e que, em conjunto com a Polícia Militar de Meio Ambiente, já fez mais de 60 fiscalizações nos últimos anos nas empresas de segmento de lavanderias industriais na cidade de Munhoz, com mais de 40 sanções administrativas. Nesse caso, então, em específico de Socorro, a última fiscalização foi no dia 16 de julho, então no caso de Minas, foi no dia 16 de julho, quando foi constatado que a lavanderia exercia atividade sem licenciamento, descumprindo, inclusive, uma sanção administrativa de paralisação dos trabalhos. Foram aplicadas aí R$342 mil em multas. Tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público, então, de Minas Gerais, que, inclusive, ingressou aí uma ação contra essa empresa, determinando aí a paralisação imediata das atividades. A gente tentou entrar em contato com uma dessas empresas, com uma dessas lavanderias citadas aí, mas até o momento a gente ainda não teve retorno. Jonathan, a gente segue acompanhando, inclusive, essa situação aqui da redação da CBN Campinas e a gente relembra, claro, que qualquer outra informação e também outras notícias, você de casa aí pode conferir no portal da CBN Campinas pela internet ou também durante a nossa programação da rádio 99,1 FM. Jonathan. Thalita, muito obrigado, pela sua participação aqui no EPTV1, mais um caso triste e, claro, vamos acompanhar e qualquer última notícia você volta ainda para participar aqui com a gente. Muito obrigado. Vamos receber agora aqui na redação a Aline Olaia para trazer todos os detalhes da previsão do tempo. Aline, a gente viu agora há pouco nos nossos repórteres entrando ao vivo, o Thiago já estava com blusa, a Júnia estava com capa de chuva. Foi uma virada realmente brusca, mas como você adiantou ontem, parece que isso não vai durar muito, Muito boa tarde para você. Oi, Jonathan, muito boa tarde para você que acompanha a gente. Exatamente, a virada no tempo, como previsto, chegou por aqui, a gente já amanheceu o dia totalmente nublado. Teve garoa por aqui em Campinas, teve chuva em Sumaré, a Thalita comentou comigo que viu chuva em Sumaré. E aí a gente está nessa tendência para hoje, mas deve ser só hoje mesmo, viu? E muita gente reparou também no vento gelado mais cedo, Tava bem forte também, Exatamente. Tá um dia, então, assim, bem preguiçoso e com esse vento por conta do deslocamento da frente fria. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais um pouco sobre o dia de hoje, mas antes vamos ver como está o tempo ao vivo agora nas nossas torres. Vamos lá conferir como é que está o tempo. Você vê imagens ao vivo aqui de Campinas, da região do bairro São Gabriel, que fica pertinho aqui da emissora.
O tempo está bem nublado, eu esperava ver até um tempo mais fechado, mas eu acho que isso não deve mudar ao longo da tarde também não, deve ficar dessa maneira aí, né, Aline? Exatamente, Jonathan, a gente está com bastante nuvens, mas a tendência para chuva, ela deve acabar agora, tá? Por agora. Podia chover agora pela manhã, agora ainda na hora do almoço tem tendência para chover um pouquinho, mas o volume de chuva previsto é muito pouco, tá? Em torno de 4 milímetros. Por isso que daqui para frente a gente pode até em alguma cidade ou outra ver o sol aparecendo entre as nuvens, mas as temperaturas não vão esquentar, tá? Aqui em Campinas a máxima para hoje é 19 graus. Bem gelado, né? Não vai chegar nem nos 20 graus, então. Não vai chegar, vai ser um dia bem preguiçoso mesmo. Bom, Piracicaba com certeza pode estar um pouquinho, né, mais calor, mas acho que nem calor, não cabe essa palavra hoje, que lá também deve estar no mesmo padrão, né? Exato, tá um dia mais fresco por lá também, viu? Amanheceu gelado também, em torno aí dos 15, 16 graus, mas agora à tarde deve chegar no máximo a 21 graus. Por lá também pode chover ainda um pouco ao longo do dia, mas é aquele chuvisco, tá? Nada de chuva volumosa, também 4 milímetros só previstos aí, mas como você disse, com bastante vento, um dia mais gelado, com o tempo bem fechado, viu? E a galera que gosta do frio, então não precisa se animar muito não, porque isso vai ser muito passageiro, né? Vai sim. Agora, para quem quer um dia mais gelado ainda, Serra Negra ganha daqui, viu? Vamos lá, olha só, vocês conferindo imagens ao vivo ali de Serra Negra, uma região muito procurada pelos turistas, especialmente por causa dos termômetros, né? O pessoal gosta do friozinho. E hoje está uma boa pedida para um passeio, um bate e volta para quem é aqui da região, quem sabe? Tá ótimo, para quem ainda está de férias, né? Agora à tarde vai ser aquele dia bem preguiçoso também. Não deve ter chuva, porque como eu disse, a chance de chuva era maior agora no período da manhã, mas se chover também é aquele chuvisco que passa rápido, muito pontual, tá? E para Serra Negra, a máxima prevista para hoje é de 18 graus. Vai ser aquele dia que eu acho que a maioria vai ficar com blusa o dia todo, viu? aquela sensação da manhã que se estende ao longo do dia. Para quem gosta do frio, tá bom. Eu não vou reclamar não, tá, Aline? Não, também não vou. Tem que agradar todo mundo, né? Porque só calor, o inverno também precisa um pouco desse dia mais gelado, né? A torcida fica sempre pela chuva, né? Isso que a gente tá precisando. Isso tá difícil aparecer, né? O que mais que você preparou, Aline, pra gente entender o que vem pela frente aí? E, Jonathan, falando em frio, pra quem tá achando que tá frio agora, se prepara porque hoje a gente vai ter aquela chamada mínima invertida. Preparei para vocês, olha, esse gráfico que mostra as temperaturas aqui em Campinas. A gente amanheceu com 16 graus, ficamos em 16 até umas 8 da manhã. Às 10 a gente começou a subir então 17, agora a gente está em torno aí dos 19, 18, né, graus. E aí começa a subir um pouquinho. A máxima prevista para hoje é de 19 graus, que deve acontecer por volta das 2 da tarde. E depois disso, volta a cair de novo. Que hoje a gente vai ter então essa mínima invertida, que é quando a temperatura mínima do dia acontece à noite e não pela manhã. Então hoje a mínima deve ser aí, ó, de 14 graus, que deve acontecer por volta das 10 da noite. Essa temperatura mínima acontecendo por conta da passagem da frente fria. Ela ainda está passando sobre o estado de São Paulo, ela vai se afastando e aí vai deixando esse rastro aí do vento frio, vento gelado para hoje, viu? Então um recado importante aí para quem vai trabalhar, se expor ao tempo hoje até mais tarde, fica com a blusa ou até reforça, né? Porque vai cair ainda mais a temperatura, né? Exatamente. E aí, o que temos mais, Aline? Preparei então para a gente ver como fica o tempo hoje nos próximos dias, nas nossas telinhas aqui, Jonathan, olha só. A gente vê aí no estado de São Paulo, a frente fria passando sobre o estado de São Paulo, então, esse rastro aí, ó, toda essa área de instabilidade, essa frente fria que vai se afastando aos poucos daqui, tá? Então, para hoje, tempo instável, em grande parte aí do litoral, algumas cidades aqui da nossa região, como eu disse, podem ter chuvisco, mas nada muito significativo, tá? É aquela chuva bem passageira mesmo. E aí a gente vê essa faixa litorânea aí, né, mais escura, né, mostrando essa instabilidade. Agora, cidade por cidade em detalhes para vocês. Exatamente. Olhando aí as temperaturas, Arthur Nogueira, Hortolândia, Mogi Guaçu e Santa Bárbara do Oeste. Aline, vamos interromper rapidinho porque tem brasileiro na disputa nas Olimpíadas, agora é com a equipe do esporte. Confere aí. Olimpíadas trazendo mais emoção na edição, né? Qualquer momento isso pode acontecer. Aline, vamos retomar aqui as cidades geladas que vão enfrentar o frio, né?
Bora lá, porque eu falei de Campinas aí detalhado para vocês, mas vai ter frio em várias cidades para hoje, tá? Vai ser aquele dia bem gelado, Artur Nogueira, Hortolândia, Mogi Guaçu e Santa Bárbara, com máximas apenas de 21, 22 graus. E atenção que essas mínimas aí entre 15 e 16 devem acontecer no mesmo padrão aqui de Campinas, devem acontecer à noite e não foram pela manhã, como de costume, tá? Vai ter mínima invertida para todo mundo. Agora amplitude térmica também acontecendo aqui na nossa região, né? Isso, e aí para amanhã, Jonathan, para todo mundo ver que realmente essas temperaturas mais amenas devem acontecer só hoje, que amanhã Itapira, olha, a gente já tem a máxima chegando aos 28 graus. A gente ainda amanhece o dia mais fresquinho, aí em torno dos 13 graus, com essa grande amplitude então de 15 entre amanhã e a noite. O frio vai durar um dia só aqui na nossa região. Haja saúde, hein, para aguentar essas mudanças, né? Foi muito rápido, né? Agora Campinas na tela. Exato. Campinas, então, de hoje até sexta-feira, a gente vê que a chuva, a chance é só hoje mesmo. A partir de amanhã a gente volta a ter tempo firme e as temperaturas subindo durante as tardes. A gente tem uma escadinha aí, né? 27, 28, chegando a 29 na sexta-feira e sem previsão de chuva. Então, infelizmente, chuva só para hoje mesmo, que a gente tinha chance por aqui, viu? Tá certo. Bom, ficamos por aqui. Tem mais alguma informação? Ficamos por aqui, Jonathan, e amanhã eu volto trazendo, quem sabe muda alguma coisa, mas a tendência realmente é que o frio dure só hoje. Tá certo, Aline, obrigado, viu? Valeu aí. Vamos fazer agora uma abertura para a participação de quem está acompanhando aqui o nosso jornal. Muitas mensagens chegando aqui a respeito do trânsito. Vamos ver aqui. O Marcelo Trindade está falando o seguinte: além das avenidas da cidade, as rodovias da região também estão muito carregadas, principalmente nos horários de pico. E esses são os ônus de uma metrópole. A mensagem do Marcelo Trindade. Cláudio Mendes também está comentando aqui, olha só. Se eu pudesse, não passaria pela Avenida John Boy Dunlop e na rodovia Campinas-Montemor nos horários de pico, mas não tem como escapar, né, Cláudio? Tá complicado e sempre foi complicado, né? Christian Arboleda também está comentando aqui. Realmente, em horário de pico, o trânsito em Campinas fica bem travado. As saídas para Hortolândia e o entroncamento da Dom Pedro com a Anhanguera também travam. Mas mesmo assim, percebo que o sistema semafórico ajuda por ser um sistema inteligente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. O PTV1 vai ficando por aqui. Valeu pela sua companhia. Você fica agora com a programação especial das Olimpíadas de Paris. Uma excelente tarde para você. Tchau, tchau.